O peixe é um dos símbolos mais antigos da arte sacra cristã. Você sabe por quê? O que um artista quer representar quando coloca um peixe em uma obra de arte sacra? O que isso tem a ver com a nossa fé? Há milhares de anos, o peixe tem sido objeto de culto em várias religiões pagãs, na Ásia, na Índia, no Egito, na Babilônia e em diversas outras civilizações. Na maior parte delas, ele simboliza a fertilidade humana e animal. Isso se deve, em parte, ao elevado número de ovos que carrega, que pode chegar a milhares no caso de algumas espécies. Mas também a crença muito comum a muitas dessas religiões de que a vida na Terra teria se iniciado de alguma forma na água. Não se sabe ao certo se o uso do peixe para simbolizar a verdade de fé pelos primeiros cristãos foi uma criação absolutamente original ou se foi uma importação de símbolos de outras religiões, conferindo-lhe significado inaudito, nunca antes visto, em face da revelação. Lembre-se que o apóstolo Pedro estabeleceu seu primeiro episcopado na Síria, numa região profundamente influenciada pelo culto a um deus muitas vezes representado como um peixe ou um homem-peixe, chamado Oanes ou Dagon. Porém, certamente, as inúmeras passagens da história de Jesus e dos apóstolos em que o peixe está presente como um elemento tiveram forte influência para a consolidação desse símbolo. É o caso, por exemplo, do milagre da multiplicação dos pães, ou quando Cristo faz com que os apóstolos tenham uma pescaria abundante. Em muitas passagens, Cristo chama os apóstolos de pescadores de homens. Em determinado momento, algum cristão de origem grega ou com domínio do idioma percebeu que a palavra ictus, que queria dizer peixe, era um acrônimo perfeito para uma frase muito especial. Acrônimo é quando cada letra de uma palavra é utilizada para designar uma outra, formando uma frase inteira. No caso de ictus, em grego, ela representava a frase, com perdão da pronúncia, Jesus Christo Theos Iosoter, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Essa maneira decodificada, digamos assim, de falar o nome de Nosso Senhor, teve uma popularidade em Roma e em qualquer outra civilização em que fosse necessário viver uma vida religiosa em segredo, dada a perseguição que muitos governantes e sacerdotes pagãos e judeus moveram contra os primeiros cristãos. Assim, o peixe geralmente desenhado na sua forma simplificada de dois arcos que se cruzam para formar o animal, ou a própria palavra ictus funcionava como um símbolo de local de culto ou reunião, ou mesmo para identificação mútua entre os fiéis, quando eles não se conheciam e havia algum risco de se identificarem como cristãos. Muitos dos primeiros cristãos chegavam a se autodenominar de maneira alusiva como filhos do peixe celestial. Tertuliano, no segundo século depois de Cristo, falava que nós, pequenos peixes, segundo a imagem do nosso peixe, ictus, nadamos nas águas batismais e só podemos ser salvos permanecendo nelas. E São Cipriano dizia, nós renascemos nas águas da imagem de Cristo, nosso mestre, nosso peixe, ictus. Os artistas que usaram o peixe para representar o Cristo o fizeram das mais diversas maneiras. Em algumas delas, o peixe é pintado ao lado da âncora, que simboliza a cruz nesse caso. Em outras, o peixe é pintado ao lado de uma cesta de pães consagrados, simbolizando o milagre da multiplicação dos pães. Tem também representações em que o peixe aparece num prato, que pode ser interpretado como uma alusão ao jantar que Jesus compartilhou com 7 dos apóstolos que estavam pescando no lago Tiberíades. Existem 2 peixes eucarísticos nas catacumbas de São Calixto, em Roma, que foram desenhados com as uvas e o pão na boca, uma referência direta ao vinho e à hóstia, obviamente. Nesse caso, é possível traçar certos paralelismos com o que se estabelece entre a hóstia e a fruta proibida do paraíso, ambos de formato esférico. Ou seja, Cristo, como um segundo Adão, simbolizado pelo peixe, traz consigo o pão da vida, em oposição à fruta do pecado, cuja ingestão marca a queda de Adão do paraíso. O peixe também é utilizado para simbolizar a Santíssima Trindade. É o caso da curiosa trinácria, que costuma se apresentar na forma de 3 peixes compartilhando a mesma cabeça, formando uma só. Ela parece afirmar a identidade da mesma natureza divina das 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, representada nos corpos iguais dos 3 peixes, que são uma só substância, representada na única cabeça para os 3 corpos. É o que se vê nessa trinácria da abadia beneditina de Lixé. Reparem que ela passa uma sensação de movimento, origem de cada coisa na Terra, como expressando a contínua ação criativa da Santíssima Trindade. Essa sensação se torna ainda mais presente em outros exemplos de trinácrias, como as compostas por 3 peixes que aparecem nadar um em direção ao outro, cujos corpos não são totalmente separados um do outro, como nesta foto da abadia de Aix-en, e nesses desenhos copiados nas catacumbas romanas.
Como muitos símbolos do cristianismo, o peixe também pode ser utilizado para simbolizar o exato oposto. Isso só é possível porque o símbolo é uma matriz de intelecções, ou seja, uma imagem que nos remete a múltiplos significados de maneira quase que automática, a depender do contexto em que é empregado. Ou seja, o mesmo símbolo pode ser empregado para remeter a um aspecto positivo ou um aspecto negativo da coisa simbolizada. No caso do peixe, isso se vê nas representações do Leviatã, ou dragão marinho, que ora aparece como uma grande serpente, ora um peixe gigantesco. Desde a Idade Média, o monstro, que nas Sagradas Escrituras aparece pela primeira vez no livro de Jó, é interpretado como um dos 7 príncipes do inferno, cada qual representando um pecado capital, sendo o Leviatã da inveja. Aqui, a semelhança entre um peixe enrodilhado e a serpente aponta para a ideia de que a inveja se enrola no ser, retirando-lhe a autonomia e transformando-o no escravo inconsciente de outra pessoa. Porém, é certo que não é essa a lembrança que o símbolo mais deve imprimir na imaginação de um católico. O peixe simboliza o milagre da multiplicação dos pães, figura do milagre eucarístico, daquela refeição que alimenta verdadeiramente a alma e nunca falta para aqueles que a procuram. Deve nos lembrar o próprio nome do Cristo, como também a nossa própria condição de criaturas, pescadas dos mares do pecado pelo Senhor. Tenham sempre isso em mente toda vez que esse símbolo tão caro lhes aparecer na frente, seja numa visita a uma igreja, na contemplação de uma obra de arte ou mesmo num objeto de decoração qualquer. E aí, o que acharam do vídeo? Gostariam de saber mais sobre outros símbolos cristãos e o seu uso na arte sacra? Comentem aqui embaixo, cliquem no gostei e compartilhem nosso conteúdo nas redes sociais. E não deixe de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu sou Carla Rodrigues e essa é a Casa Católica.